Esse cara colocou a mão no fogo, mas não sentiu dor. Mais estranho, toda vez que ele se machucou, as feridas cicatrizaram rapidamente. O nome dele é Kelly. Seu corpo parecia ter uma força mística. Este tipo de poder sempre o protegeu. Ainda mais interessante, se alguém o atacasse, a força vai voltar. Bateu mais forte. O atacante ficou mais doloroso. Este tipo de superpoder tornou Kelly campeã. Kelly estava no segundo ano da faculdade. Desde jovem, seu corpo estava fraco ou doente. Ele e sua mãe dependeram um do outro. Sob os devotados cuidados da mãe de Kelly, ele estava crescendo dia a dia. Mas azar, após crescer, ele sofreu de um distúrbio alimentar. Não estava interessado em comida normal. Pelo contrário, ele gostou de comer papel e sacos plásticos de bolhas. Por isso Kelly foi considerado uma aberração por todos. Também deram-lhe outro nome, Menino do Lixo. Um dia Kelly estava a caminho da escola. De repente, 4 amigos bloquearam o caminho. Os 4 eram delinquentes famosos da escola, constantemente intimidando Kelly. Eles estavam apenas rindo, colocando Kelly no lixo. A garota Dominique viu. Ela correu para afugentá-los. Dominique era a única amiga da Kelly. Os dois cresceram juntos desde a infância. Mais tarde, eles frequentaram a mesma universidade. Kelly ainda teve uma queda por Dominique, mas hoje na frente da pessoa que ele gostou. Foi intimidado. Estava tão envergonhado. Estava muito triste. Naquela noite, ele adoeceu. O médico disse à mãe de Kelly. A nutrição da Kelly não era boa. Estava fraco. Não vai demorar muito. Vendo seu filho magro, a mãe estava com muita dor. Começou a procurar por remédios. Uma vez, a mãe conheceu um pastor. O pastor disse ter energia mágica. Pôde curar todas as doenças, mostrando essa energia para ela. Uma tia deficiente se levantou. Mães viu esperança. Pediu ajuda instantaneamente com urgência. O pastor finalmente concordou em tratar Kelly. O pastor foi convidado para casa. Ele tocou Kelly, mas coisas estranhas aconteceram. O pastor parecia ser sugado por algo. Ele tentou lutar, mas não conseguiu. Os dois discutiram por muito tempo. O pastor caiu no chão pouco depois morrer. Kelly aqui de repente sentou-se. Poder do pastor. Não soube por quê. Foi passado para ele. A mãe imediatamente chamou a polícia. Depois da investigação policial, achou que o pastor morreu de doença cardíaca, não relacionado à mãe e Kelly. Levou o corpo dele. Depois disto, o corpo de Kelly começou a mudar constantemente. Seu antigo corpo fraco, agora cheio de vida. Ainda mais estranho, quando Kelly consertou o carro, cortou sua mão, ferida inesperada, curou novamente automaticamente. Kelly se sentiu muito estranha, sentiu que teve um superpoder. Ele tentou colocar a mão no fogo, mas sem dor nenhuma. A mãe pensou ser Deus quem deu força a Kelly. Apenas abraçou Kelly e chorou. O próximo dia, passou alguns dias. Kelly parecia ter se tornado uma pessoa diferente. Tornou-se mais saudável. Dominique teve uma visão diferente dele. 2 pessoas falando algumas palavras. Dominique então saiu. Um canalha por ciúme provocou Kelly. Desta vez Kelly não vacilou. O oponente o acertou, mas não esperava ser revidado. Após bater, ele agarrou seu estômago e gritou. Ele acertou Kelly na cabeça. Como resultado, foi espancado a ponto de desmaiar. Delinquente zangado, pegou a placa de madeira, bateu no Kelly. Dessa vez, ele se bateu com força na cabeça. Ele também não entendeu o porquê, apenas fugiu. Durante a aula, a faixa de cabelo de Dominique caiu. Caiu na mesa de Kelly sentado na parte de trás. Kelly viu a faixa de cabelo, quis comê-lo, não aguentou e colocou na boca. Kelly inconsciente. Aprendeu um novo superpoder. Ele pôde através do pensamento, conectando com um objeto pertencente a outra pessoa. Kelly respirou fundo. Dominique na frente dela estava fazendo a mesma pose. Kelly estava super animado. Naquela noite, a escola deu uma festa à beira-mar. Alguns malandros continuaram provocando Dominique. Kelly não aguentou e foi impedir. O oponente estava muito surpreso, pensando que Kelly normal era tão fraco. Tomou o remédio errado hoje? Os 2 lados estavam de frente um para o outro. O professor prontamente parou, mas o delinquente não quis. Naquela noite, quando chegou a casa, dirigiu deliberadamente provocando Kelly. Kelly não queria prejudicá-los. Só teve que andar de bicicleta e fugir. Mas eles pensaram que Kelly estava com medo, começando a ficar mais selvagem. Desta vez, ele fez Kelly parar. Estava ficando cada vez mais caro. Impulsivo, o motorista bateu em Kelly. Kelly não teve tempo de fugir e foi atropelado por um carro. Kelly não morreu, se levantou. Não houve feridos. Lesões de acidente de carro. Voltaram ao motorista. O motorista foi incrível. Morreu no carro.
Todo mundo estava com medo. Deixou seus companheiros de equipe e fugiu. A polícia chegou ao local. Os canalhas empurraram a responsabilidade, mentindo ser um acidente de trânsito, não relacionado a eles. Kelly não investigou. Enfim, eles pagaram o preço. Depois disto, os bandidos estavam temporariamente inativos. Não se atreveram mais provocar Kelly. Kelly mudou, tornou-se mais corajoso e entusiasmado. Dominique gradualmente se apaixonou. Os dois costumaram rir e conversar alegremente. Esses canalhas viram, ficaram com ciúme. Para dar uma lição a Kelly, eles negociaram. Naquela noite, dirigiram até a casa de Kelly. A casa de Kelly era uma pequena casa de madeira. Eles secretamente usaram ferro para trancar o pé da casa. O motorista parou a casa. Eles queriam dar uma lição em Kelly. Mas, inesperadamente, algo inesperado aconteceu. O buraco de ar da casa estava quebrado. O gás estava vazando. A mãe de Kelly na casa queria fugir, mas a casa estava trancada. Durante o caos, a mãe deixou cair a lamparina a óleo. A casa inteira estava pegando fogo. Kelly acabou de sair para comprar remédio para a mãe. Até ele voltou para casa. A casa se transformou num mar de fogo. Ele correu para dentro, cobriu o nariz e abraçou sua mãe. A mãe dele foi gravemente queimada. Não estava mais respirando. Kelly estava com muita dor, mesmo que ele tenha superpoderes, mas não pôde protegê-la. Depois que a polícia veio investigar, a princípio, foi julgado que foi causado por um vazamento de gás que causou uma explosão. Mas Kelly não acreditou que isso foi um acidente. Após investigação, ele rapidamente aprendeu a verdade. Ele estava zangado, determinado a acabar com todas as dores, para devolver o assassino 100 vezes. A notícia da morte da mãe de Kelly se espalhou rapidamente. Esses canalhas ouviram sobre isso, sem vergonha. Pelo contrário, estavam extremamente animados. Sentiram se não fosse por Kelly tocá-los. A mãe dele também não vai morrer. Eles eram tão cruéis, até o ponto em que a cura acabou. Kelly os seguiu até a margem do rio. Eles tiraram a roupa e se prepararam para tomar um banho. O negro foi o primeiro a pular. Vendo o assassino, divertiu-se rindo. Kelly não conseguiu controlar, caminhando silenciosamente atrás deles. Pegou a roupa do negro, colocou na boca e mastigou. Amarrou as roupas ao redor do pescoço. Apertou. Cara negro na água. De repente, sentindo falta de ar, constantemente lutando sob a água. Outros pensaram que ele estava brincando. Então não se importaram. Kelly apertou ainda mais. Ele incapaz de respirar. Gradualmente desistindo de lutar contra, o fogo do ódio de Kelly ainda queimou. Foi para a escola. Ele provocou deliberadamente outros. Eles conheceram o superpoder de resiliência de Kelly. Então não se atreveram a ser impulsivo. Mas Kelly era mais feroz. O cara bravo pegou a poção química ao seu lado, jogando na cara de Kelly. Kelly não só não se escondeu, mas também entrou ativamente na batalha. Então um grito. Kelly não ficou ferida. Aquele cara segurou o rosto de dor. Depois que a polícia chegou, todos ajudaram Kelly a testemunhar. Disse que jogou ácido no rosto. Não teve nada a ver com mais ninguém. Kelly retirou-se com segurança. 2 outros delinquentes estavam com medo. Não se atreveram a ir para a escola. Eles eram irmãos. Normalmente foram mimados pelo pai. Pai levou os 2 para o estádio no fim de semana. Kelly seguiu silenciosamente. Ele procurou roupas em seu carro. Houve algumas roupas no carro. Kelly não conseguiu distinguir o dono do terno, comendo e enfiando na boca, porque isso foi através do pensamento. Link com o dono das roupas. O xerife ainda estava investigando a morte da mãe de Kelly. Ele seguiu as pistas para o estádio. Kelly se levantou para culpar os outros 2 irmãos. Quis que eles admitiram o crime, mas eles não souberam como se arrepender. Kelly ficou momentaneamente com raiva. Apenas segurou a furadeira. Perfurou sua perna. Caiu. As roupas eram dele. O coração de Kelly estava cheio de ódio. Perfurou a outra perna. O oponente gritou de dor. Suas pernas foram perfuradas. Teve medo de não ser capaz de ficar de pé nesta vida. O pai do adversário viu seu filho ferido. Puxou a arma da polícia. Kelly não estava preocupado. Pelo contrário, provocou-o a disparar. Homem empolgado. Ignorou o conselho do seu filho e puxou o gatilho. Após abrir fogo, a ferida estava revertida. Além disso, 2 balas. O pai e filho ficaram feridos. Kelly perdeu o controle. Quis matar todos os envolvidos na morte da minha mãe. Dominique atropelou. Aconselhou Kelly a não continuar. Continuou assim. Vai se transformar num demônio. Sob o conselho da polícia, Kelly finalmente largou sua arma. Polícia encontrou um explorador indiano nele. O inimigo rapidamente aprendeu a origem desta superpotência. Esta era uma energia do mal. Após perder o controle, terá uma reação. Kelly não soube. Tornou-se uma marionete de superpoder. Quis salvar vidas. Forçado a expulsar aquele demônio do corpo. Aquele índio leu feitiços, na esperança de forçar o diabo a sair. Mas agora o exército da polícia chegou.
A polícia considerou Kelly um monstro. Um mandado de prisão foi emitido. Kelly não teve tempo de explicar. Uma série de balas disparadas contra ele. Durante o caos, Dominique ao lado dele foi atingida por balas. Munição não machucou Kelly, mas envolvendo a vida de Dominique. Kelly estava com dor. Para expulsar o diabo, ele decidiu destruir seu próprio corpo, mesmo que ele possa se curar. Mas levou tempo para curar. Kelly reuniu coragem. Usou sua mão para puxar seu coração. Soltou um grito. Kelly gradualmente se transformou em cinzas. O diabo agora, misturado ao corpo de Kelly. Se ele morrer, o diabo morre também. Este filme é chamado de Deu em a Ler. Quando uma pessoa foi controlada pelo mal, será transformado numa efígie do diabo. Embora ninguém possa prejudicar Kelly, mas ele ainda soube que chegou a um beco sem saída. Como você se sente após assistir a este filme? Lembre-se de me seguir.